Meu ex-namorado me convidou para o casamento dele. A intenção era clara: exibir a noiva rica. Mal sabia ele que meu acompanhante mudaria tudo da forma mais inesperada. Eu, na época com 23 anos, e Anthony, com 31, nos conhecemos quando trabalhávamos em meio período em um café na cidade. Eu ainda estava na faculdade, juntando grana para finalmente sair da casa dos meus pais. Anthony, por sua vez, estava afundado em empréstimos estudantis. Os pais dele tinham muitas dívidas e não podiam apoiá-lo financeiramente. No começo, a gente se conectou falando sobre nossas famílias, mas logo percebemos que simplesmente gostávamos de passar tempo juntos. 2 anos depois, eu me formei e já tinha dinheiro suficiente para morar sozinha. Anthony, no entanto, ainda batalhava com as dívidas e não conseguia sair da casa dos pais. Foi então que ofereci para ele morar comigo. Infelizmente, por causa das dívidas, ele nem conseguia cobrir a parte dele do aluguel. Decidi que eu pagaria 80% do total, e ele só precisaria arcar com os 20% restantes. Eu posso pagar os 20% sem problemas. Ele disse na hora, com um sorriso. Além do aluguel, dividíamos as contas de consumo igualmente. E embora tivéssemos empregos diferentes, o dele era mais braçal, exigindo longas horas no local, enquanto o meu era em escritório, com um horário mais flexível. Meu chefe não ligava se eu trabalhava no escritório ou em casa, contanto que eu batesse as metas mensais. A agenda de trabalho de Anthony muitas vezes o impedia de me ajudar em casa. Como resultado, eu cuidava da louça, da roupa, da limpeza e da cozinha. Não me importava de fazer tudo isso, pois entendia o quão exigente o trabalho dele era. No entanto, eu pedia que ele tirasse o lixo, já que era sempre o último a comer entre nós. Infelizmente, Anthony sempre esquecia de fazer isso, deixando o lixo para eu tirar todas as manhãs. Lembro-me de uma vez, em um fim de semana, que precisei sair para trabalhar. Quando voltei para casa, encontrei nosso apartamento uma bagunça completa. A bancada da cozinha estava cheia de louça transbordando, embalagens de comida vazias e papéis de chocolate espalhados por todo lado. A roupa tinha se acumulado e o lixo não havia sido tirado. Eu estava furiosa. Depois de um longo dia de trabalho, eu estava exausta e só queria descansar. Mas, ao olhar a casa, eu simplesmente não conseguia. Sabendo da bagunça, passei o dia inteiro limpando, esperando que Anthony percebesse e valorizasse meu esforço. Quando ele finalmente chegou em casa, me cumprimentou com um abraço e disse o quanto sentiu minha falta, mas nem sequer pareceu notar a diferença na casa. Imediatamente, ele sentou para assistir ao jogo, me deixando com uma sensação de desvalorização e frustração. Eu comecei a chorar. Não sei se era o cansaço, a falta de sono ou a falta de apreço dele por mim, mas percebi pela primeira vez o quão pouco ele pensava em mim. Ele olhou para trás e perguntou: algo errado? Eu balancei a cabeça, fingindo estar bem. Não, estou bem. Só estou pronta para ir para a cama. Antes de ir, lembrei-o mais uma vez de tirar o lixo, e ele acenou em resposta. Mas, como você provavelmente pode imaginar, na manhã seguinte, o lixo ainda estava lá. Perdi a paciência quando ele desceu para a cozinha e me pediu o café da manhã. Se quiser comer algo, você mesmo pode cozinhar. Eu disse, a voz cheia de raiva. Você está sendo mal educada, ele respondeu. Foi quando comecei a gritar. Mal educada? E você é o quê? Um inútil aqui dentro de casa. Ele piscou, como se não tivesse feito nada de errado. Não seja tão dramática. Respirei fundo, tentando me acalmar. Por que você nunca tira o lixo? Eu esqueço de fazer isso, ele disse, com um tom de desculpas que não me convenceu. E o que você faz em casa, além de voltar e sentar em frente à TV com uma cerveja? Eu estou sempre cansado depois do trabalho. Mereço ter meu tempo. Concordo que você precisa do seu tempo para relaxar. Mas e eu, Anthony? Minha voz embargou. Depois do trabalho, eu volto para casa, começo a cozinhar para nós dois. Eu limpo a casa, lavo nossas roupas, passo suas camisas para a semana.
E a única coisa que eu espero de você é que tire o lixo. Eu nunca te pedi para fazer nada disso, ele retrucou. Eu tenho um trabalho muito desafiador e, como minha namorada, você deveria entender isso e me ajudar. Fazer essas coisas não é grande coisa, minha mãe faz o mesmo pelo meu pai. Quando ouvi isso, fiquei realmente brava. Percebi que, apesar de trabalhar tanto em casa, eu estava deixando ele me manipular, mesmo sem sermos casados. Olhei direto para ele e disse: Não farei mais nada em casa para te ajudar. Eu não sou sua mãe e somos iguais. Você precisa cozinhar sua própria comida, lavar sua própria roupa, passar suas próprias camisas, tirar seu próprio lixo e limpar sua própria bagunça. Os olhos de Anthony se arregalaram e ele começou a protestar. Mas... Levantei a mão para fazê-lo parar. Tem mais. Você também precisa pagar 50% do aluguel ou se mudar. Anthony ficou chocado. De onde veio isso? Estou cansada de trabalhar tanto para você e não me sentir apreciada. Ele obviamente queria dizer mais, mas eu saí de casa, pois estava atrasada para o trabalho. Essa foi a primeira vez na minha vida que estabeleci limites tão fortes, mas não me senti culpada. Mantive minha palavra e só limpava minhas coisas, não fazendo nada extra. Foi satisfatório vê-lo correndo pela casa, tentando encontrar roupas limpas ou passar as camisas antes do trabalho. Ele não lavava os utensílios nem tirava o lixo, esperando que eu fizesse por ele. Eu me recusei a lavar, mesmo quando a louça começou a se acumular e cheirar mal. Decidi comer em embalagens de delivery para poder jogar meu lixo fora sem precisar ir para a cozinha. Ele tentou falar comigo várias vezes. Você deveria ser uma boa parceira e cuidar de mim. Ele insistia. Mas eu me mantive firme e irredutível às suas exigências. Quando chegou a hora de pagar o aluguel, eu depositei 50% do valor para nossa proprietária e a informei que Anthony pagaria os 50% restantes. Ele tentou vir para casa e discutir comigo. Você deveria pagar 80% como antes. Ele gritou. Você nunca me apreciou quando eu fazia isso, eu lembrei. Não vou te ajudar mais. Ele tentou dar desculpas, mas no fim, teve que pagar a parte dele do aluguel para a proprietária. Durante todo esse tempo, ele nunca me pediu desculpas. Nunca sentou comigo e expressou qualquer arrependimento por não valorizar o trabalho que eu fazia em casa. Foi decepcionante que ele nunca tenha reconhecido que eu estava certa sobre a situação. Olhando para trás, me arrependo de não ter percebido quem ele realmente era mais cedo. Nos meses seguintes, nossas brigas só pioraram, com ele me culpando por tudo e tentando me manipular para que eu voltasse aos meus velhos hábitos. Eu consegui uma promoção no trabalho, e isso pareceu ser a gota d'água para Anthony. Um dos nossos amigos em comum, que também é meu colega de trabalho, deve ter contado a Anthony sobre isso, porque aquela noite foi a pior briga do nosso relacionamento. Anthony voltou para casa bêbado e me acordou, gritando que precisava falar comigo. Ele estava com uma ressaca terrível de ter comemorado com os amigos dele naquela noite. Podemos conversar no dia seguinte, Anthony? Eu perguntei, sonolenta. No entanto, ele continuou insistindo. Não. Preciso te contar algo importante. Sonolenta e irritada, sentei na cama só para fazê-lo parar. O que é tão importante para me acordar no meio da noite? Foi então que Anthony começou a me contar, bêbado, como ele havia conhecido alguém no trabalho. Eu conhecia a mulher de quem ele estava falando, porque eu a tinha visto em uma das festas do escritório dele quando ele me levou. O nome dela era Vitória, e ela tinha 20 e poucos anos. Era filha de um industrial e claramente muito rica. A única razão pela qual ela trabalhava era porque o pai dela insistia que ela precisava de experiência profissional. Anthony continuou a dizer como estava se apaixonando por ela porque, segundo ele, ela era uma mulher de verdade, diferente de mim. Olhei para ele sem emoção, pois honestamente não me importava ou me sentia mal ao ouvir aquilo, como deveria. Eu sabia que nosso relacionamento estava morrendo de qualquer forma, e éramos praticamente colegas de quarto a essa altura. Ele continuou a falar sobre esse relacionamento, mas eu o interrompi no meio da frase.
Anthony, para ser honesta, não me importo que você esteja saindo com outra mulher. Na verdade, estou feliz por você. Anthony olhou para mim, com a testa franzida. Você está com ciúmes dessa nova garota? Sorri e balancei a cabeça. Ciúmes? De jeito nenhum. Estou feliz que você tenha encontrado alguém, porque agora não me sentirei culpada em terminar com você. Anthony ficou irritado ao ouvir isso, e o rosto dele mudou de cor. A sua nova promoção no trabalho é a razão da sua confiança, não é? Minha promoção não tem nada a ver com o nosso relacionamento, eu disse, calmamente. Eu percebi nos últimos meses que não somos mais compatíveis. Nos tornamos mais colegas de quarto do que parceiros românticos. Por isso, eu entendo porque você queria ver outra pessoa. Pensei que Anthony ficaria feliz em me ouvir dizer isso, mas em vez disso, ele começou a gritar. Eu odeio mulheres modernas como você, que ostentam suas carreiras. Vitória é uma mulher muito melhor porque tudo o que ela quer é casar e ter filhos. Apesar dos gritos dele, mantive a calma. Cada mulher tem necessidades diferentes, Anthony. Vitória claramente vem de uma família abastada, então ela talvez não se importe tanto quanto eu com a carreira dela, mas eu gosto da minha carreira. Eu continuei. Se você quer uma mulher como Vitória, então você deveria ficar com ela. Não devemos discutir mais sobre isso. Você pode sair do nosso apartamento assim que puder. Os olhos dele se arregalaram. Como você conseguiria pagar o aluguel sozinha? Eu recebi um aumento no meu salário, expliquei. Agora sou capaz de pagar o aluguel inteiro sem precisar de colegas de quarto. Ao ouvir isso, ele começou a gritar. Você está tentando se exibir. Vitória é mais rica do que você e até tem a própria casa, que o pai dela comprou para ela. Você precisa mudar e se tornar mais complacente. Ele então zombou de mim. No final das contas, os homens querem uma dona de casa e não uma mulher que possa ganhar mais do que eles. Nesse ponto, perdi a paciência. Cale a boca, Anthony. Estou cansada de discutir com você no meio da noite. Você tem até o final do mês para sair e, até lá, pode dormir no sofá. Eu podia ouvi-lo ainda resmungando, mas o ignorei e voltei a dormir. Felizmente, ao longo da semana, Anthony começou a arrumar suas coisas e a se mudar lentamente. Eu estava começando a ficar animada, pensando na perspectiva de finalmente ter todo o lugar só para mim. Na última noite dele, quando voltei para casa, fiquei chocada ao ver Anthony e Vitória sentados no nosso sofá. Olhei para ele curiosa. Por que ela está aqui? Perguntei. É a minha última noite aqui, ele informou. Queria mostrar a Vitória onde eu morava. Eu não conseguia acreditar na audácia dele de trazer outra mulher para aquele lugar sem me perguntar, sabendo que eu voltaria. Eu não queria ser rude com a Vitória, afinal, achei que a culpa não era dela, e não deveria ser mal educada com uma visita. Gentilmente, a cumprimentei. Olá, Vitória. Para minha surpresa, ela me olhou com desprezo e nem se deu ao trabalho de me cumprimentar. Decidi não levar para o lado pessoal e fui me arrumar. Mais tarde, enquanto eu cozinhava macarrão para mim na cozinha, Vitória veio pegar água. Ela ficou me observando por um minuto, o que me deixou desconfortável. Quer algo? Perguntei. Mas ela me lançou o mesmo olhar desdenhoso de antes. Resolvi ignorar a presença dela e continuar a cozinhar para levar a refeição para o quarto e comer em paz. Depois que terminei de comer, enquanto estava prestes a descer as escadas, ouvi Anthony e Vitória conversando. Você teve sorte de ter melhorado de vida depois de namorar alguém como ela, Vitória estava dizendo a Anthony. Congelei em choque ao ouvir Anthony rindo e concordando com ela. Por que você sequer se apaixonou por ela? Vitória perguntou. Foi quando Anthony disse algo que me destruiu completamente. Eu a usei. Ela era ingênua o suficiente para pagar nossos encontros quando saíamos e costumava emprestar dinheiro para mim na faculdade. Ela até revelou que eu havia pago mais da metade do aluguel nos últimos 2 anos, o que o permitiu economizar muito dinheiro. Eu não podia acreditar no que tinha acabado de ouvir.
Eu sempre suspeitei que ele pudesse ter usado minha boa índole para pagar mais da metade do aluguel dele, mas não fazia ideia de que ele havia me usando desde o começo. Vitória e ele então continuaram a falar sobre nosso relacionamento e, basicamente, zombaram de mim de todas as maneiras. Eu estava prestes a explodir em lágrimas por quão humilhada me sentia, mas não queria deixá-los me ver nesse estado. Então, voltei silenciosamente para o andar de cima e passei o resto da noite chorando baixinho no meu travesseiro. Na manhã seguinte, quando acordei, Anthony e Vitória já haviam ido embora. Ele tinha pegado as últimas coisas dele e se mudado oficialmente. Andei pela casa nos dias seguintes e soube que finalmente estava livre dele. Não consigo descrever o quão leve me senti sabendo que ele finalmente havia saído da minha vida e daquela casa. Chorei de alegria e dancei pela casa. Então, comecei a limpar todo o lugar para que não houvesse nenhuma lembrança dele em lugar nenhum. Nas semanas seguintes, aproveitei muito a vida morando sozinha. Eu havia parado de me importar com o que Anthony e Vitória haviam falado sobre mim. Tudo estava indo bem até 2 meses depois, quando nosso amigo em comum me informou no trabalho. O Anthony vai se casar com a Vitória. Ele disse, com uma ponta de surpresa na voz. Fiquei surpresa, pois tudo parecia muito repentino. Nosso amigo me mostrou as fotos do noivado, e eles pareciam muito felizes juntos. E embora eu sentisse uma leve pontada de tristeza por como Anthony havia me usado por todos aqueles anos, também reconheci que nunca teria sido feliz com ele de qualquer forma. Por isso, fiquei satisfeita por ele ter encontrado alguém que pudesse fazê-lo feliz. Naquela mesma noite, quando voltei para casa e chequei minha caixa de correio, encontrei um convite de casamento inesperado. Meus olhos se arregalaram em choque ao perceber que era de Anthony e Vitória. Comecei a pensar que talvez fosse um engano ou que ele havia me convidado apenas por cortesia, até que abri o convite e vi que ele havia rabiscado algo no canto. Escrito dentro do cartão estava: "Quero que você compareça ao meu casamento para que possa ver a grande vida que terei com a Vitória." Lentamente, percebi que ele havia me convidado apenas na esperança de exibir seu casamento, sua parceira rica e sua recém-descoberta riqueza. Respirei fundo, tentando entender por que ele sequer me enviaria um convite como aquele, quando tudo o que eu havia feito era cuidar dele ao longo dos anos. Toda a raiva e frustração que eu havia guardado dentro de mim continuavam a borbulhar, e eu sabia que precisava me vingar. Confirmei presença com um acompanhante. Eu tinha um plano se formando na minha cabeça e estava determinada a fazer Anthony se arrepender de ter me convidado. Abri meu laptop e comecei a rolar os perfis de Vitória nas redes sociais. Escaneei todas as fotos que ela já havia postado e, por sorte, finalmente encontrei o que procurava. Apenas 6 meses atrás, Vitória havia terminado com o ex-namorado dela, Gabriel. Ela tinha várias postagens com ele, e as fotos datavam do ensino médio, o que significava que eles claramente estavam juntos há muito tempo. Enviei um pedido de amizade para Gabriel do meu perfil e, quando ele aceitou, enviei uma mensagem. Olá, Gabriel. Sei que isso pode soar estranho, mas sou ex-namorada do Anthony, e ele vai se casar com a Vitória. Tenho uma proposta para você. Para minha surpresa, ele respondeu, e começamos a conversar. Fui sincera com ele sobre minha identidade como ex de Anthony e contei sobre meu plano de convidá-lo como meu acompanhante para o casamento deles. Ele pareceu intrigado e curioso sobre por que eu estava procurando, mas eu expliquei tudo a ele. Nas semanas seguintes, Gabriel se abriu sobre como Vitória o havia traído várias vezes, e o último caso dela tinha sido com Anthony. Essa era uma novidade para mim, pois eu não fazia ideia disso. Ela sempre gostou de homens mais velhos, ele revelou. Por isso não fiquei muito surpreso quando ela anunciou que estava apaixonada por Anthony enquanto ainda namorávamos. Como você pode imaginar, eles tiveram um término bem ruim, e ele a havia bloqueado de todos os lugares, apesar de ela ter dito a ele que deveriam permanecer amigos. Pela forma como ele falava de Vitória, parecia que ele ainda estava apaixonado por ela. Eu também contei a Gabriel sobre minha própria experiência com Anthony e como ele havia me usado por todos aqueles anos. Desabafei com ele, descrevendo tudo o que Anthony me fez passar e como Vitória e Anthony haviam zombado de mim. Eu não consigo acreditar que ele fez isso com você, Gabriel disse, chocado.
e a Vitória, isso é típico dela. Depois de ouvir tudo, Gabriel finalmente concordou em me acompanhar. Eu me senti animada, pensando na expressão nos rostos do meu ex e da Vitória quando me vissem no casamento deles com o Gabriel. No dia do casamento, como esperado, os olhos de Anthony se arregalaram quando ele me viu entrando com meu convidado especial. Ele deve ter reconhecido imediatamente Gabriel como o ex da Vitória. Nós ignoramos as expressões dele e fingimos procurar nossos lugares marcados. Anthony veio até mim e sussurrou, irritado. Por que você está aqui com o ex da Vitória? Eu apenas sorri, sem responder. Ele não podia fazer uma cena na frente de todos e teve que voltar, a contragosto, para o altar, me olhando com raiva. Quando chegou a hora da noiva fazer sua entrada, todos se levantaram de seus assentos. Vitória estava deslumbrante em seu vestido branco longo enquanto caminhava pelo corredor com o pai ao seu lado. A cerimônia correu tranquilamente e as celebrações se moveram para a área da recepção. Vitória deve ter ido se trocar, pois estava usando um vestido diferente quando entrou na área. Vitória ainda não tinha me notado, nem o Gabriel, quando de repente ela viu Gabriel sentado ao meu lado e parou no mesmo instante. Vitória virou-se para me olhar e depois olhou para ele, talvez ainda confusa. Gabriel, o que você está fazendo com ela? Ela perguntou, a voz cheia de surpresa. Eu sorri. Eu o convidei como meu acompanhante, para que pudéssemos mostrar nosso apoio ao seu casamento. Ela parecia furiosa. Vocês estão namorando agora? Ela perguntou, a voz um pouco mais alta. Gabriel permaneceu em silêncio, pois essa era uma pergunta ridícula, e o rosto de Vitória começou a ficar vermelho de raiva. Vitória, podemos conversar em particular? Gabriel pediu, não querendo que ela causasse uma cena. Ela assentiu solenemente, lançando-me um olhar desagradável antes de sair com ele. Eu me virei para olhar para Anthony, que observava nossa interação com olhos arregalados. Embora Anthony parecesse preocupado, ele não podia fazer muito, pois tinha que sentar ali fingindo que estava tudo bem. A festa continuou e todos pareciam estar se divertindo, mas uma hora se passou e a noiva não aparecia. Vários convidados começaram a notar e a sussurrar entre si. O pai de Vitória começou a parecer preocupado e pediu a uma das madrinhas para ir checar a filha. 1 minuto depois, a madrinha veio correndo, segurando um bilhete nas mãos. Vitória fugiu com o ex-namorado dela. Ela anunciou na frente de todos, chocando a todos. Todos ficaram chocados. A madrinha continuou a ler o bilhete, onde Vitória admitia que ver Gabriel havia trazido de volta todos os seus sentimentos persistentes e que ela havia cometido um grande erro ao se casar com Anthony. A revelação chocou ainda mais os convidados, deixando Anthony ali, humilhado e exposto. Eu também fiquei bastante chocada, pois, embora tivesse levado Gabriel como meu acompanhante para irritar Anthony, jamais imaginaria que as coisas aconteceriam dessa maneira. Anthony parecia pronto para arrancar a cabeça de alguém. Os pais de Vitória gentilmente pediram a todos que se retirassem e pediram desculpas profusas pelo ocorrido. Eu observei enquanto Anthony, antes orgulhoso e arrogante, ficava ali sozinho, completamente surpreso com a decisão de Vitória. Desde o casamento, me sinto um pouco culpada, mas, ao mesmo tempo, não consigo deixar de me sentir satisfeita por a tentativa de Anthony de me humilhar ter dado um tiro no pé de forma espetacular. O evento, que deveria mostrar o triunfo dele sobre mim, se tornou o palco de sua queda. Eu fiz uma postagem sobre ter levado um convidado especial e arruinado o casamento do meu ex, e tenho recebido reações mistas. Embora muitos concordem que fiz a coisa certa, alguns acham que fui longe demais. Tenho que esclarecer que nunca foi minha intenção arruinar o casamento do meu ex, nem isso sequer surgiu na minha conversa com Gabriel. Não faço ideia do que Vitória e Gabriel conversaram em particular para que Vitória cancelasse o casamento tão rapidamente. Eu simplesmente queria me vingar do meu ex, já que ele me convidou em primeiro lugar com a esperança de exibir seu casamento com uma parceira rica como Vitória. Eu não tive nada a ver com a decisão de Vitória de deixar o casamento. Eu mandei mensagem para Gabriel perguntando o que havia acontecido e alguns dias depois ele entrou em contato comigo.
Ele me enviou uma longa mensagem de texto, que basicamente dizia o quão grato ele estava por eu tê-lo levado ao casamento. Ele me disse que ele e Vitória foram para a lua de mel que ela deveria fazer com Anthony. Eles também conversaram com os pais dela, pois estavam muito preocupados com ela. Ele me informou que me encontraria e esclareceria tudo pessoalmente muito em breve. Enquanto isso, Anthony tem tentado me contatar sem parar desde o casamento. Ele me ligou várias vezes e também me enviou mensagens de texto desagradáveis, me culpando pelo fim do casamento dele. Eu nunca o respondi, nem tinha qualquer interesse em me envolver com ele. Eu sabia que não tinha nada a ver com Vitória e Gabriel fugirem juntos. Dias depois, Anthony decidiu aparecer na minha porta durante o fim de semana. A princípio, me recusei a abrir a porta. Vá embora, Anthony! Eu gritei. Ele continuou gritando. Eu não vou sair até falar com você. Abri uma fresta da porta. Você não tem permissão para entrar na minha casa, então pode dizer o que quiser de pé na minha porta. Anthony começou a gritar comigo. Você arruinou completamente a minha vida. Eu já tinha pedido demissão do trabalho, pensando que nunca mais teria que voltar a trabalhar depois de me casar com alguém tão rica quanto a Vitória. Por que você levou o Gabriel ao nosso casamento? Comecei a ficar irritada com ele me culpando. Eu ouvi tudo, Anthony. Aquela noite, quando você conversou com a Vitória, eu estava lá em cima. Eu sei que você me usou o tempo todo para cobrir o aluguel e para pagar nossos encontros durante todos os anos em que namoramos. Os olhos dele se arregalaram em choque. Eu fiz todas essas coisas porque te amava, mas você claramente não tinha respeito por mim. E mesmo quando você me traiu com a Vitória, eu não fiz alarde nem interferi no seu relacionamento. Só quando você me convidou para o casamento e quis se gabar na minha frente sobre a vida que você viveria com a sua parceira rica que realmente me tirou do sério. Você não tem o direito de vir à minha casa e gritar comigo por algo pelo qual eu não sou responsável. Vitória era adulta e escolheu deixá-lo, então você deveria estar com raiva dela. Ao ouvir isso, Anthony começou a gritar de volta. Não é culpa minha que você fosse tão ingênua a ponto de não perceber como eu estava te usando por todos aqueles anos. Você não deveria me punir pelo passado. Vitória deveria ter mudado a minha vida. Eu poderia ter tido tudo. Eu me esforcei tanto para flertar e seduzir a Vitória, mas você arruinou a minha chance. Nesse ponto, as palavras dele eram tão desprezíveis que eu não queria mais ouvi-las. Saia da minha propriedade agora, ou eu vou chamar a polícia. Você nunca ousaria fazer isso. Ele desafiou. Peguei meu telefone para discar na frente do rosto dele. Ele imediatamente deu alguns passos para trás. Calma. Também não é assim, eu vou embora. Eu fechei a porta, prometendo a mim mesma que essa seria a última vez que eu o veria. Desde então, eu bloqueei de todos os lugares e informei minha família sobre esse incidente. Troquei as fechaduras da minha casa e instalei uma câmera na minha porta para que, da próxima vez que ele retornar, eu possa gravar o comportamento dele e registrar uma queixa oficial contra ele. No mês seguinte, Gabriel me convidou para almoçar. Quando cheguei ao local, vi a Vitória sentada ao lado dele. Imediatamente me preparei, pensando que ela estava ali para começar outra briga comigo, mas para minha surpresa, quando ela me viu, sorriu educadamente e me cumprimentou calorosamente. Olá! É um prazer finalmente conhecê-la adequadamente. Ela disse, a voz suave. Eu estava um pouco incerta sobre o que ela estava fazendo ali, mas Gabriel me garantiu. Ela está aqui apenas para se desculpar. Vitória assentiu e se desculpou profusamente pela forma como ela havia falado comigo no passado. Ela então passou a me contar a história dela com Anthony. Anthony sempre foi gentil comigo no trabalho e me dava muita atenção, ela revelou. Devido à longa jornada de trabalho deles, passávamos muito tempo juntos, e Anthony sempre reclamava de você e do relacionamento de vocês. Ele dizia o quão infeliz ele era e que desejava ter uma garota mais bonita como eu. Eu comecei a simpatizar com ele e me senti lisonjeada toda vez que ele me elogiava. Eu e Gabriel estávamos passando por um momento difícil,
eu acabei me deixando levar pelos sentimentos e fiquei com Anthony uma vez. Depois disso, Anthony me convenceu a terminar com Gabriel, Vitória revelou. Ele dizia que Gabriel não era bom o suficiente para mim. Ele me enviava mensagens continuamente sobre como eu era perfeita para ele e que poderíamos ter uma vida juntos. Eu me senti culpada por trair Gabriel e, por isso, acabei terminando com ele. Pensei que poderia ser feliz com Anthony, apesar da aparente diferença de idade. Vitória então explicou como, quando me viu, ela se sentiu insegura com a minha independência e com ciúmes por eu realmente não precisar de um homem para cuidar de mim. Eu sinto muito por ter ferido seus sentimentos, ela disse, arrependida. Eu entendi o ponto de vista dela. Eu trabalhei a vida inteira para chegar onde estou na minha carreira. Ela assentiu solenemente, com os olhos baixos. Eu então pedi para ela me explicar o que havia acontecido durante o casamento dela com Anthony. Quando você levou o Gabriel ao casamento, eu fiquei chocada ao vê-lo, ela me revelou. Percebi, ao olhar para o rosto dele, o quanto ainda estava apaixonada por ele e que nunca sentiu mesmo por Anthony. Gabriel então interveio. Quando conversamos em particular durante o casamento, percebemos que ambos sentíamos o mesmo um pelo outro. Por isso, decidimos fugir juntos depois que Vitória deixou um bilhete para a família dela. Eles estão juntos desde aquele dia e muito apaixonados. Eles disseram que ela havia conversado com os pais dela sobre isso e, embora estivessem muito bravos no início, acabaram decidindo apoiá-la. Vitória iria pedir a anulação do casamento com Anthony muito em breve. Ao ouvir isso, embora não me agradasse completamente, fiquei satisfeita por pelo menos duas pessoas estarem felizes após os eventos desastrosos. Eu podia ver o quão felizes Vitória e Gabriel pareciam um com o outro. Almoçamos, conversamos um pouco mais e, depois, fomos embora. Desde aquela conversa, não tenho conversado muito com nenhum dos dois, nem quero fazer parte do drama deles. Mas eu foquei em mim mesma. Não queria me envolver em nenhum outro drama. Desperdicei meu tempo precioso com Anthony e não pretendia fazer isso de novo com mais ninguém. Eu vou continuar trabalhando duro no meu emprego, me dedicando no que realmente importa para mim agora. Não sei o que acontecerá com Anthony, nem quero saber, quero distância dele e dos problemas dele. E eu? Eu vou reaprender a viver bem sozinha. O que você achou da história de Scarlett? Se identificou com ela? Conte aqui nos comentários, vamos adorar ouvir. Se você gostou dessa história, por favor curta e compartilhe esse vídeo para nos apoiar e se inscreva no canal para mais histórias surpreendentes.